Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou fisioterapeuta. Além de trabalhar com fisioterapia, eu trabalho também com pesquisa lá na Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu faço o meu doutorado na área de neurobiologia. E eu também trabalho com educação na internet. Trabalho aqui através do YouTube e também através do Instagram. Se você não me segue no Instagram, não deixa de fazer isso. Eu compartilho um tanto de coisa legal lá que pode ser que interesse você, tá certo? Eu vim aqui hoje para falar com vocês a respeito de proteínas, tá bom? A respeito de proteínas dentro de uma célula e fazendo essa célula funcionar. Muito bem, então esse semestre eu estou fazendo uma disciplina muito legal lá na faculdade que se chama Biologia Celular, né? A gente estuda todos os aspectos biológicos de uma célula humana, né? E acontece que eu aprendo cada coisa legal lá, essa disciplina está sendo incrível, é uma disciplina com mais de 20 professores, a gente conhece vários professores, vários colegas e as aulas elas são realmente fantásticas. E aí eu fico animado, né? Toda aula que passa eu fico animado, eu aprendo uma coisa muito legal e eu fico naquela animação de gravar alguma coisa e colocar aqui no canal, né? Porque foi dessa maneira que esse canal ele nasceu, né? Eu estava na graduação, eu estava aprendendo um tanto de coisa legal e eu tive essa vontade de compartilhar com outras pessoas que poderiam estar interessadas e por isso o canal nasceu e nada mudou desde então, né? Eu continuo tendo aulas e fico ansioso para vir aqui gravar esse vídeo para vocês. Mas olha só, então proteínas, vamos falar hoje de proteínas. E qual que é a ideia aqui desse vídeo, né? O que exatamente a respeito de proteínas nós vamos falar? O lance é o seguinte, as proteínas elas são criadas dentro da célula, não é verdade? E elas são também encontradas em todos os lugares da célula, tá bom? Cerca de 50 a 70% do volume molecular de uma célula é proteína, é composto por proteína. Então as proteínas elas estão all over the place, né? Por todos os lugares dentro da célula existe proteínas. E as próprias proteínas elas regulam as reações proteicas, né? Que é o caso das enzimas, por exemplo, que são proteínas e catalisam as reações dessa mesma célula. Então as proteínas elas estão em todos os lugares, elas fazem várias coisas dentro da célula e elas são criadas dentro dessa célula. E a ideia é o seguinte, como que essa proteína, depois de ser criada na célula, ela vai para o lugar aonde ela deve atuar? Mais ainda, especificamente, como que ela sabe que é naquele lugar que ela tem que atuar? Dentro daquela organela A, B, C, como que ela sabe que é ali que ela tem que ficar? Como que ela sabe que ela tem que entrar naquela organela para fazê-la funcionar? Como que isso acontece? Isso é tudo meio místico, né? Na graduação a gente aprende muitas dessas coisas. Tem proteína na membrana da mitocôndria, tem proteína dentro do retículo endoplasmático, tem proteína na membrana da célula, mas como que ela chega lá? Beleza? Como que ela sabe que é lá que ela tem que ficar? Afinal de contas, nós estamos falando de uma molécula sem consciência, não é verdade? Como que ela chega lá? Beleza? Como que ela sabe que é lá que ela pertence? Essa é a ideia que nós vamos tentar responder na aula de hoje. E vamos começar aqui com a capa, né, desse slide aqui, que foi o seminário que eu dei lá na disciplina. Eu fiquei com esse tema. E a gente deve começar então com esse folheto aqui, justamente na célula eucariótica. E veja só, pessoal, então a célula eucariótica é uma célula extremamente complexa, não é verdade? Assim, extremamente, principalmente porque nós estamos comparando ela com outro tipo de célula, né? Que é a célula procariótica, que não tem toda essa formação aqui compartimentar que a célula humana tem, não é verdade? Compartimentos. Por exemplo, se a gente pegar uma bactéria, a bactéria ela tem todas aquelas moléculas, né, e estruturas que são importantes para o funcionamento daquele micro-organismo soltos dentro daquela célula, soltos dentro da bactéria. Não tem carioteca, não tem organelas, tudo é solto e fica ali vagando. Nas células do nosso corpo, a gente tem vários compartimentos
que são chamados por nós de organelas. Existem várias organelas que compartimentalizam então ali moléculas, né, íons, coisas que precisam estar concentradas, especificamente concentradas dentro daquele ambiente para fazer então toda aquela célula funcionar. Beleza? E é exatamente isso que acontece. Dentro de cada uma das organelas de uma célula eucariótica, pessoal, a gente tem tipos e concentrações específicas de cada um dessas moléculas e desses íons, tá bom? Cálcio, magnésio, sódio, potássio, tudo isso fica ali muito bem posicionado dentro dessa célula e muito bem posicionado dentro de cada um desses compartimentos ou dessas organelas da célula. Então, por exemplo, a gente tem aqui, olha, a gente tem a mitocôndria, a gente tem o retículo endoplasmático, que pode ser granular ou também agranular, né, também chamado de rugoso ou liso. A gente tem o complexo de Golgi, a gente tem várias outras pequenos compartimentos, como é o caso dos endossomos, lisossomos, peroxissomos e assim por diante, né? Então, as proteínas, elas são, pessoal, sintetizadas, como eu falei aqui, ó, no citoplasma da célula, no citosol do citoplasma da célula, pelos ribossomos, não é verdade? A receita para a criação da proteína sai do núcleo, vai para o citoplasma. A proteína, então, ela é feita através da leitura dos ribossomos daquela receita, né? Então, ela é feita e ela é gerada no citoplasma da célula. E aí, ela é, então, utilizada em toda essa célula, inclusive na membrana plasmática da célula. A gente já sabe disso. E a pergunta que tem que ficar, e eu vou tentar responder aqui, é: como que a proteína, ela sabe que é lá que ela tem que ficar? Beleza? Então vamos lá, olha só. Então a proteína, ela foi gerada aqui no citoplasma da célula. E como eu falei, elas são várias, pessoal, extremamente abundantes. Cerca de 10 bilhões de proteínas existem dentro de cada célula, tá bom? E são cerca de 10 mil tipos de proteínas. Então elas são criadas aqui no citoplasma. E aí elas começam então a vagar e a movimentar pela célula de forma mais ou menos aleatória, tá bom? Até que ela encontra um desses compartimentos, uma dessas organelas. E aí, se ela pertencer àquela organela, ela precisa ela precisa identificar que é ali que ela tem que ficar para que ela entre então naquela organela e vai desempenhar a sua função. Esse movimento que eu falei da proteína que acabou de ser sintetizada, ele é mais ou menos aleatório porque a célula, ela pode criar algum tipo de interferência nisso. Por exemplo, se a célula, ela precisa que uma proteína que foi criada aqui chegue ali, ela pode criar essa proteína e deixar ela vagando pela célula ali até que ela eventualmente esbarre nessa organela. Ou então ela pode criar várias dessas proteínas. Por exemplo, aumentar a concentração dessa proteína. Quanto maior a concentração de uma proteína, maior a probabilidade dela chegar lá, no destino dela, não é verdade? Outra coisa que a célula pode fazer, ela pode aumentar o movimento dessa proteína. Ao invés dela ficar vagando em uma certa velocidade pelo citoplasma, ela vai vagar em uma velocidade que é superior, tá bom? Àquela primeira. Porque a velocidade, o movimento molecular, ele aumentou, por exemplo, através da mudança da temperatura daquela célula ou do pH da célula. Então aquela molécula, ela vai se movimentar um pouco mais. Então a célula, ela pode criar certas condições intracelulares que vão então influenciar no movimento da proteína, mas via de regra ela está vagando ali pela célula até que essa molécula aqui que vocês estão vendo, que é um peptídeo, né? E as proteínas, elas são feitas de peptídeos, até que ela chega no seu destino, no seu endereço, beleza? E para a gente entender agora qual é então esse sinal de endereçamento, é importante a gente se lembrar de como que essas proteínas, elas são formadas, né? E por isso que essa imagem está aqui na figura. As proteínas, elas são formadas, pessoal,
por aminoácidos, tá bom? Por sequências de aminoácidos, um depois do outro, que são ligados ali através de ligações que acontecem na porção amina de uma molécula, na porção hidroxila da molécula seguinte da cadeia, e elas vão sendo assim, então, montadas, né, um aminoácido ligado ao outro até formar, então, toda a cadeia polipeptídica, também chamada de proteína, tá bom? E depois que essas ligações acontecem, sempre uma proteína vai ter uma porção terminal amina, que é chamada de N-terminal, e uma outra porção lá do outro lado do complexo proteico, chamado de porção terminal hidroxila, ou porção terminal C-terminal. Fechado? E vamos direto aqui para esses slides. Como as proteínas elas chegam ao seu endereço de destino? Como elas sabem que aquele destino é o seu endereço? É a melhor pergunta. Como as proteínas sabem que aquele destino é o seu endereço? Para responder essa pergunta, pessoal, primeiro é importante entender certos princípios, que são princípios gerais pelos quais esses sinais de endereçamento eles funcionam, tá bom? Eles operam. É importante a gente distinguir 3 caminhos que são fundamentalmente diferentes, pelos quais as proteínas elas se movem de um compartimento para o outro, de uma organela para o outro. E esses caminhos pelos quais as proteínas entram nas organelas são esses daqui, ó, no lado direito do slide, ó. Elas podem caminhar por comportas dessas organelas. Elas podem caminhar, elas podem entrar nessas organelas por meio da própria membrana da organela, ou elas podem ainda entrar na organela por meio das vesículas, por meio de vesículas que vão mandar aquela proteína para dentro daquele novo compartimento a qual ela se destina. Na figura do lado esquerdo aqui da imagem, agora a gente tem justamente a discriminação da entrada das proteínas dentro de certas organelas a partir de cada um desses tipos de transporte. Tá bom? Quando a seta é vermelha, essas proteínas elas entram na organela através de transporte de comportas. Quando a seta ela é azul, o transporte é por membrana. E quando a seta ela é verde, o transporte é por vesícula. O transporte por comportas, pessoal, ele acontece, por exemplo, entre o citosol e o núcleo celular, tá bom? Através de um complexo proteico que é chamado de NPC, complexo proteico nucleolar, que funciona como se fosse uma porta mesmo, que permite a entrada dessa proteína lá no núcleo da célula, uma vez que ela foi sintetizada no citoplasma. Então esse complexo ele interage com aquela proteína e envia ela para o interior do núcleo, tá bom? É um tipo de comporta, um tipo de sistema que também é proteico, também é uma proteína, como eu disse, é proteína gerindo proteína, né? Então o complexo proteico pega a proteína e envia ela para o compartimento a qual ela pertence, através desses NPCs. E esse poro, né, esse caminho ali na membrana do núcleo permite também a passagem de moléculas que são pequenas através daquele fragmento, tá bom? Como, por exemplo, moléculas de água. Agora, o transporte por meio da membrana ou através dos translocadores membranares acontece com as proteínas que estão sendo mandadas do citosol para o retículo endoplasmático, por exemplo, né? Então, a proteína ela chega no retículo, aí ela possui dentro de si aquele sinal de endereçamento que nós já vamos falar qual sinal é esse, tá bom? E aí ela vai ser enviada para dentro do retículo, para o lúmen do retículo endoplasmático, por essa tal proteína transportadora, né? Existe uma proteína na membrana que vai então enviar aquela molécula, que também é uma proteína, como eu falei, para dentro do retículo. Normalmente, para que a proteína ela faça esse transporte através da membrana, ela precisa ser desmontada, desenovelada para que ela passe mais facilmente ali pela membrana e chegue até esse outro compartimento, tá bom? Pode ser mitocôndria, retículo endoplasmático e peroxissomos. E agora, quando essa proteína ela chega, por exemplo, no retículo endoplasmático, ela vai receber um outro sinal de endereçamento, tá bom? E aí ela vai ser colocada dentro de uma vesícula e ela vai então ser destinada, por exemplo, para o complexo de Golgi.
tá bom? Então a vesícula ela vai interagir com a membrana do complexo de Golgi, vai se fundir a membrana do complexo de Golgi e vai mandar a proteína para dentro agora das cisternas do Golgi, tá bom? Do complexo de Golgi. E assim elas conseguem então ser transportadas por esses compartimentos celulares através desses três meios, desses três modelos de transporte, beleza? Desses três meios de movimento de um compartimento para outro. E o lance, pessoal, é que esses sinais de endereçamento, eles definem também isso. Os sinais de endereçamento das proteínas vão definir o tipo de transporte que vai ser realizado e também vão mostrar para a proteína o lugar a qual ela é destinada. Olha só essa frase aqui, ó. Cada uma das formas de transferência de proteína, que a gente acabou de falar das três formas, normalmente é guiada por sinais de endereçamentos na própria proteína que está sendo transportada, que é então reconhecido por receptores que vão estar naquele endereço a qual a proteína se destina, beleza? E agora vamos direto ao ponto. Quais são esses sinais, Vitor? Qual é o sinal que mostra para a proteína o endereço dela? Sequências específicas de aminoácidos da proteína. Beleza, pessoal? Sequências específicas de aminoácidos naquela proteína que está sendo transportada é o sinal que endereça a proteína ao seu respectivo compartimento. Beleza? E aqui tem um quadro que tem no livro do Albert, né? O livro que chama Biologia Molecular da Célula, se não me engano, esse é o título do livro. Esse quadro mostra aqui exemplo de sequências, sinais que vão mostrar para as proteínas, né? Mostrar para as proteínas que elas pertencem a algumas organelas em específico. Por exemplo, quando eu pego uma prolina e coloco ligada a outra prolina, seguido de 3 lisinas, depois arginina, outra lisina e valina, quando eu tenho essa sequência em uma proteína, quando essa proteína esbarrar lá no núcleo da célula, ela vai ser identificada por receptores naquele núcleo, e então ela vai ser encaminhada para dentro daquele compartimento, para dentro do núcleo da célula. Beleza? Aqui, ó, essa é a sequência específica para importação para o núcleo celular. Essa é a sequência sinal que mostra que aquela proteína ela deve entrar, ela deve estar lá dentro desse compartimento da célula. Beleza? Ela vai ser mandada através de qual tipo de transporte? O transporte que é chamado de transporte por comportas. Os NPCs lá, os complexos nucleolares proteicos, vão enviar aquela proteína para dentro. Olha outro exemplo aqui, ó. Quando eu tenho toda essa sequência sinal aqui em uma proteína e essa proteína esbarra no retículo endoplasmático, ela também vai ser mandada para dentro do retículo. Porque os receptores na membrana do retículo vão captar essa sequência sinal e vão então chupar essa proteína para dentro do retículo endoplasmático. Através do quê? Através da membrana, dos translocadores membranares que vão enviar aquela proteína para dentro do retículo endoplasmático. Vocês entendem? A sequência sinal ela funciona assim, como justamente um sinal que mostra para o retículo endoplasmático, para aquela organela, de que aquela proteína ela deve estar ali dentro. Beleza? Ela deve habitar ali dentro, que ela é importante que esteja naquele compartimento e não nesse. Beleza? Outra coisa também que é muito importante, que não é falado em todos os lugares, né, e que a gente aprende isso na pós-graduação, algumas condições, pessoal, condições dos aminoácidos que são sequenciados nas proteínas também funcionam como sinais de endereçamento. 4 tipos. Por exemplo, o arranjo atômico daquela proteína vai funcionar como um sinal de endereçamento. Então, vocês têm que se lembrar lá daquela proteína na sua formação quaternária, né? Ela é toda enovelada, toda embaralhada, não é verdade? E acontece que a proteína embaralhada, os aminoácidos das proteínas que estão enoveladas, elas podem eventualmente criar um certo tipo de conformação atômica que é conveniente, é importante para que as organelas reconheçam
aquela proteína e entendam que ela pertence àquela organela. Então olha essa parte aqui da figura, ó, pessoal. Aqui tem uma imagem que é uma ressonância magnética criogênica que mostra cada um desses átomos aqui de um aminoácido que se posicionam de maneiras exatas e específicas que geram então esses sinais que vão ser utilizados e identificados por receptores como importantes para definir o local aonde aquela proteína ela é então destinada, tá certo? Outra condição da sequência de aminoácidos, a regionalidade da sequência, pessoal. Você se lembra que eu mostrei lá no início da aula que a gente tem lados da proteína? A gente tem um lado que é chamado de N-terminal e a gente tem um lado que é chamado de C-terminal. Se a sequência estiver do lado terminal amino ou do lado terminal hidroxila, isso também é relevante para a gente construir esse sinal de endereçamento da proteína. Ou então ele pode estar no meio também. Se ele estiver no meio da proteína, também é relevante para a gente entender qual que é o sinal que aquela proteína está passando. Outra coisa, hidrotipicidade, pessoal. Se o aminoácido, olha aqui, a parte de cima aqui, ó, da figura. Existem aminoácidos que são hidrofóbicos, que eles não se relacionam muito bem com a água, tá bom? E é importante que eles sejam utilizados em uma posição específica da sequência de aminoácidos para formar aquele sinal de endereçamento. Outra coisa, a carga molecular de certos aminoácidos. Sim, tem aminoácidos que eles têm aqui, ó, carga positiva e aminoácidos que têm carga negativa. Isso também é relevante para o sinal de endereçamento da proteína que está sendo enviada, né, ou está ali sendo transportada entre os compartimentos de uma célula. E aqui eu trouxe esse slide, é um slide que eu não gosto muito, né? Slide que tem muita coisa escrita, raramente eu faço slides assim, mas é porque tem muitas coisas importantes, eu não lembraria para falar todas elas, então eu escrevi aqui para a gente contemplar e continuar entendendo como que não só a sequência de aminoácidos é importante, mas a condição dos aminoácidos sequenciados também é importante. E até mais do que a própria sequência, tá bom? O Albert, no livro dele, fala isso. Que, por exemplo, a hidrotipicidade do aminoácido, se o aminoácido ele é hidrofóbico ou hidrofílico, é mais importante do que a própria sequência, tá bom? Essa condição específica é mais importante do que a própria sequência. Então, olha só. Se eu tenho uma sequência de 15 a 60 aminoácidos localizados na porção N-terminal, eu vou definir o tipo de transporte que vai acontecer com essa proteína. Ele vai ser transportado por meio de translocadores de membrana. Agora, se eu tenho uma sequência que está no meio da proteína, ela não está nem na ponta C e nem na ponta N, ela está no meio da proteína, a sequência específica, o transporte vai ser por meio de comportas, tá bom? Por meio de comportas, como é aquele transporte que acontece entre a proteína que saiu do citosol e foi para o núcleo. Agora, se eu tenho um arranjo específico atômico naquela sequência de aminoácidos que estão ali na proteína, o transporte vai acontecer por meio de vesículas. Agora, se eu tenho uma sequência que é cerca de 5 a 10 aminoácidos hidrofóbicos específicos que estão na porção terminal amina, o transporte vai acontecer por meio de translocadores de membrana e vai endereçar proteínas ao retículo endoplasmático. E normalmente essas proteínas que passam pelo retículo endoplasmático, pessoal, elas saem daquele compartimento e vão para um outro compartimento. Mas olha só, quando essas proteínas elas possuem uma sequência específica de 4 aminoácidos na porção C-terminal da proteína, elas não vão sair do retículo endoplasmático, elas vão ser proteínas permanentes daquele compartimento. Mostrando para vocês verem como que é relevante aquela sequência em uma posição específica para definir não só a entrada dessa proteína em compartimento, mas também a saída. Se ela tiver aqui uma outra sequência dentro daquela proteína, dentro daquele arranjo peptídico, ela não vai sair daquele compartimento, beleza? Ela vai ficar permanentemente ali no retículo endoplasmático.
De novo, se eu tenho uma sequência específica de 3 aminoácidos localizado na porção terminal hidroxila, aquela proteína vai ser destinada a peroxissomos via translocadores membranares. Se eu tenho agora aminoácidos carregados positivamente que se alternam com aminoácidos hidrofóbicos, aquela proteína vai ser destinada para as mitocôndrias via translocadores membranares, né? Então aqui tem vários exemplos, né, mostrando justamente essa relação da sequência sinal, que na verdade deveria ser uma sequência condição do sinal de endereçamento, né? Porque depende da sequência de aminoácido, mas também da condição dos aminoácidos sequenciados. Então mostrando essa relação com o tipo de transporte que acontece da proteína e também com ao compartimento ou a organela a qual essa proteína se destina, tá certo? E aí a gente volta a ver esse quadro aqui que está no livro do Albert, que mostra todas essas coisas, pessoal. Não só a sequência, mas também as condições dos aminoácidos sequenciados. Olha só, nessa figura, os aminoácidos que estão coloridos, eles possuem uma condição específica. Os aminoácidos que são vermelhos, eles possuem carga positiva. Os aminoácidos que são verdes, eles possuem carga negativa. Os aminoácidos que são azuis, eles estão hidroxilados, tá bom? Os aminoácidos que são agora alaranjados, que tem aminoácidos laranjas aqui, ó, por exemplo, eles são aminoácidos hidrofóbicos, tá certo? Então, veja, não só a sequência precisa ser específica, mas a condição do aminoácido sequenciado também precisa ser específica, tá bom? Essa daqui é a ideia principal dessa aula, pessoal. É a resposta mais clara e objetiva para a pergunta principal desse vídeo aqui, né? Qual que é o sinal de endereçamento? É uma sequência de aminoácidos em condições específicas. É uma sequência específica dos aminoácidos em condições específicas, beleza? E a gente termina aqui agora com esse folheto de slide que só resume um pouco tudo que a gente falou e conclui muito bem com uma ideia que também é importante. Então, olha só, o endereçamento de proteínas acontece não só por uma sequência específica de aminoácidos da proteína, mas também pela disposição atômica, a carga e a polaridade desses aminoácidos. Lembre-se, não só a sequência, mas também a condição daquilo que é sequenciado. E olha, as sequências elas são, então, por consequência, necessárias para o endereçamento de proteínas, mas também são suficientes, pessoal, para manter aquela proteína ou aquelas várias proteínas em seus lugares certos. E é importante que vocês entendam isso aqui, pessoal, como que a natureza ela foi boa em criar um plano para resolver esse problema. E eu não sei se ficou claro para vocês de qual problema eu estou falando, mas, pessoal, como eu falei, são muitas proteínas, 10 bilhões de proteínas em cada célula, mais ou menos, né? Como que cada uma dessas proteínas elas conseguem chegar no seu lugar de destino, o seu lugar exato de destino? Pessoal, é porque as sequências elas são muito específicas. Os sinais, eles são muito específicos. Eles são sequências específicas de aminoácidos com condições que são também extremamente específicas e conseguem, então, manter essas proteínas, essas várias proteínas, dentro do lugar que elas devem estar naquela célula. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado tudo claro aí para vocês. Se ficou alguma dúvida, não deixe de colocar aqui embaixo nos comentários. Eu vou me esforçar muito para resolver essa dúvida. E a gente se vê nos próximos vídeos. Para terminar, se vocês gostaram do vídeo, não deixem de dar um joinha aqui embaixo. Faz um comentário falando o que vocês pensaram. E se vocês acharem que alguém pode se interessar pelo assunto, compartilhe com essa pessoa esse vídeo. E eu aproveito para falar para vocês sobre o meu livro, tá bom? Se você é um estudante da área da saúde, está na faculdade começando o seu curso, esse livro aqui é para você. Eu escrevi um livro que funciona basicamente como um roteiro para alunos de graduação que estão no início ali dos seus cursos se darem bem dentro da faculdade, dentro de suas carreiras, beleza? Pode ser que interesse você ou alguém que você conheça. Isso é tudo, a gente se vê, até mais, tchau!